Graça e paz para você que mais uma vez está me assistindo aqui no YouTube. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao canal. E hoje nós vamos trazer a seguinte mensagem, da série Falsos Profetas. O título é Deus promete castigar os falsos profetas. Jeremias 23:32. Vai deixando a sua Bíblia aberta. Nós vamos entrar com o conteúdo da mensagem já já. Você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal no YouTube, se inscreve aí, deixa o seu like no vídeo. Cada vídeo que você assistir, deixa o seu like, clica nesse sininho que tem para receber as notificações. Eu quero reforçar com você que toda sexta-feira tem vídeo novo para você aqui no canal. Deixe o seu comentário, tá? E compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Estou deixando nos comentários deste vídeo aqui o link de vendas dos meus livros, para que você possa clicar aí, abrir, vai sair na minha landing page e aí você vai adquirir qualquer um deles, tá bom? Eles estão lá disponíveis para você comprar. Se você quiser especificamente o livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, o link está aí também. Só você clicar e vai sair no site da Amazon para você comprar o livro. Caso você queira comprar comigo diretamente pelo WhatsApp, o número está aí nos comentários. Só me chamar lá. Por lá eu tenho algumas promoções bem legais para oferecer para você comprar qualquer um dos meus livros. E pelo WhatsApp você também pode me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar. Tá certo? Outro aviso que eu quero dar para você. Em breve tem meu novo livro aqui, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Eu já estou avisando a você que assim que ele sair, eu vou disponibilizar aqui no YouTube para você. Vou fazer bastante anúncio, bastante divulgação. Eu quero que você já esteja atento que em breve ele sai. E eu quero ter o prazer de ter você como meu leitor para que você possa adquirir esse livro. Tá bom? Dito isso, agora vamos para o roteiro desse vídeo. Hoje eu vou falar sobre a leitura, vou falar algumas coisas que são bem legais sobre a leitura, porque eu quero ter o privilégio de fazer com que você entenda a importância de você adquirir o hábito da leitura. Então vou trazer alguns dados bem legais sobre leitura para você. Vou falar sobre a questão das fake news. É muito importante que você tenha esse entendimento, sabe, sobre as fake news. Vou trazer hoje esse assunto também. Vou trazer mais um vídeo da série O Sermão Escatológico de Jesus. Vai ser o bônus número meia dúzia. E também vou falar algo sobre música secular. Bem interessante, tá? Fica aqui até o final que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Agora grava a frase motivacional para você, que eu quero que você grave no seu coração. Reclamar é um investimento que traz 0% de retorno. Vamos repetir a frase aqui. Reclamar é um investimento que traz 0% de retorno. Mas como assim? Como assim é um investimento que traz 0% de retorno? Vou te explicar. Inclusive, lembrando a você algo muito importante que a Bíblia diz, tá? Que Deus não se agrada de murmuração. Reclamação nada mais é do que essa tal da murmuração, a qual Deus condena, a qual Deus não se agrada. E por causa dessa murmuração, o povo de Israel levou 40 anos para chegar na Terra Prometida, um trajeto que, atravessando o deserto, levaria uma semana. Levaria uma semana para eles chegarem. De acordo com os historiadores e teólogos, seria um trajeto para eles cumprirem aproximadamente 7 dias, levaram 40 anos. Ficaram dando voltas por causa de quê? Da murmuração. Então, ao invés de você reclamar da vida, vá fazer as coisas que você precisa fazer para que você possa melhorar de vida. Não importa qual seja a área da sua vida que esteja enfrentando problemas. Reclamar é um investimento que traz 0% de retorno. Você não sai do lugar reclamando. Conseguir ser claro para você? Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus prospere tudo que você fizer. Fica aqui até o final que eu vou entrar com o conteúdo da mensagem e vou fazer o roteiro do vídeo. Então, fica aqui, hein?
Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está aqui nessa plataforma, que é uma plataforma de vídeos curtos, clica nesse botãozinho para você me seguir, me acompanhar. E lembra sempre que toda sexta-feira tem vídeo novo para você aqui, tá? Nos comentários aqui tem um link de venda dos meus livros. Só você copiar e colar na barra de endereço da pesquisa da internet ou na barra de pesquisa do Google. Você vai abrir minha landing page. Se quiser o livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo especificamente, o link está aí também no comentário. Faz a mesma coisa, copia e cola na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google. Você vai entrar no site da Amazon. Se quiser comprar diretamente comigo, aí no comentário tem meu telefone. Me chama lá, que lá tem promoções legais para você. E pelo WhatsApp você também pode me convidar para pregar. Não cobro nada para pregar. E em breve tem meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Tá? Em breve. Fica atento que eu vou divulgar bastante aqui nessa plataforma. Vai deixando aí o seu dinheiro separado para que quando eu lançar, você possa comprar. Porque eu creio que a procura vai ser grande. Porque ele tem muitas coisas legais para você. Daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre ele. Agora vamos falar um pouquinho sobre leitura. Bem, o brasileiro, ele tem um potencial muito grande para se tornar um leitor. Só que o brasileiro, ele não consegue aproveitar esse potencial para ser leitor. Ele negligencia. 93 milhões de brasileiros nunca leram um livro na vida. Só para vocês terem uma ideia. São dados pesquisados num painel de literatura existente aí na internet, tá? Retratos da literatura, para ser mais exato. Deixa eu pegar o nome aqui exato, caso você queira conferir. Fonte da pesquisa: Retratos Retratos da leitura no Brasil, dados de 2024. Retratos da literatura no Brasil, dados de 2024. Então vamos lá. Então 93 milhões de brasileiros nunca leram um livro na vida. Numa população de 214 milhões de pessoas, 93 milhões dá uns 48% mais ou menos. Tá? Mais ou menos isso aí, uns 48%. De uma forma geral, o brasileiro que tem o hábito de ler, lê em média 4 livros por ano, o que dá um livro a cada 3 meses. Tá? Só você fazer a conta, 12 meses no ano, dividido por 4, que é a quantidade de livros que o brasileiro lê, dá uma média de um livro a cada 3 meses. Nós, evangélicos, temos uma média um pouco maior, uma média de 7 livros por ano, o que dá mais ou menos um livro a cada 1 mês e meio, em média, que um evangélico lê. Tá? Agora vamos comparar com outros países. Os franceses leem em média 21 livros por ano. Os norte-americanos ou estadunidenses, como alguns gostam de chamar, leem numa média de 12 a 17. Os japoneses leem em média mais de 10 livros por ano. Os alemães leem em média 6 livros por ano. Bem, vamos então falar de algumas coisas aqui com relação à leitura. O que eu quero enfatizar aqui? Os benefícios da leitura. Antes de eu falar dos benefícios da leitura, por que os brasileiros não leem? 93 milhões de brasileiros não leem. Uma das razões é o uso excessivo das redes sociais. Então aqui eu quero falar uma coisa muito importante.
Eu não sou contra as redes sociais, tanto é que eu estou em todas elas pregando a palavra de Deus. O que eu quero enfatizar para você é que nós temos que ter o domínio da ciência chamada administração do tempo. A própria Bíblia nos aponta para isso, tá? Você conhece o texto, administre corretamente o seu tempo porque os dias são maus. Ou, como está em algumas traduções mais antigas, remindo o tempo porque os dias são maus. Ali nós estamos sendo chamados, convocados a aprender a administrar melhor o nosso tempo. Então sim, precisamos diminuir um pouco o uso das redes sociais para direcionar esse tempo para a leitura. Olha, não falta no Brasil variedade, porque tem muita gente que escreve. Só eu, que escrevo para o nicho cristão, eu tenho Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, que se comunica com você que é cristão, que vai chamar você para a importância desse tema aqui, Avivamento, tá? Que é fundamental para você crescer espiritualmente, para você não ser afetado pelos falsos profetas, sobre os quais eu vou pregar daqui a pouco, fica aqui até o final, tá? E ele vai te dar embasamento bíblico para resistir com relação a tudo. Tudo que é problema, tudo que é dificuldade, inclusive a questão dos falsos profetas, tá? Então tá aqui. Eu tenho o livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, que não é um livro que é evangélico, mas é um livro que se comunica com todos. O Avivamento, onde ele começa como alcançar, ele também fala com você, que não tem nada a ver com igreja, com religião, com Deus, porque ele fala de valores éticos e morais, para você aplicar dentro da sua casa e da sua família. Cuide bem da sua carreira profissional, fala com todo mundo, porque todo mundo precisa melhorar de vida, todo mundo precisa crescer profissionalmente, para que possa, obviamente, crescer financeiramente. Todo mundo precisa buscar melhorar de vida, então cuide bem da sua carreira profissional, ele fala com todo mundo. Eu tenho de Lodebar para Wonderland, que é um livro que foi escrito focado no nicho cristão, obviamente, porque são testemunhos baseados em histórias de pessoas que foram ao fundo do poço, mas que deram a volta por cima. E aqui essa parte da volta por cima, ela fala com você também, que não tem nada a ver com religião. Ela aponta para Jesus, que é o caminho, que é a pessoa que nos ajuda a dar a volta por cima mais rápido, com excelência e com ajuda. Coisas que nós não temos como fazer, ele faz. Então essas pessoas têm um elo que as une, que é Jesus Cristo. E sobre esse elo eu falo aqui, sobre cada história eu conto aqui no livro de Lodebar para Wonderland, tá? Esses 3 livros eu mostrei para você, eu tenho na versão impressa. O Dinheiro Nosso de Cada Dia eu tenho na versão digital. Só você entrar aí no site da Amazon e comprar. Ou então clica aí, ó, nos comentários desse vídeo tem um link de venda, a minha landing page. Só você copiar e colar na barra de endereço da internet ou copiar na barra de pesquisa do Google. Vai abrir minha landing page e você compra o livro lá. Ou compra pela Amazon. Então, só eu tenho esses 4 livros publicados. Existem milhares de escritores no Brasil, então variedade não falta. Escritores novos, escritores que estão há algum tempo no mercado, mas que ainda não conseguiram alcançar um patamar de fama, de conhecimento, escritores conhecidos. Então tem livro, tem variedade de escritores, tem variedade de assuntos. Você tem livros de ficção, livros de não ficção, contos, poesias, crônicas, biografia, suspense, testemunhos, autoajuda, livros mais acadêmicos, livros mais técnicos. Fartura tem. Aí você reclama que o preço dos livros está caro. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que se você botar na ponta do lápis, você gasta mais com mais coisas que não acrescentam nada para o seu dia a dia. Tenho certeza que quando você vai para uma happy hour, você gasta muito mais num dinheiro que na mesma hora acaba e que você só aproveitou na hora ali. Você comeu, você vai jogar fora o que você comeu. Você bebeu, você vai jogar fora o que você bebeu. Agora um livro não. Você compra o livro fica na sua casa para sempre. Aqui minha estante aqui com livros. O livro, ele fica aqui guardado na sua mente para sempre. Aquilo que você leu, você aprendeu. Eu guardo até hoje muitas coisas, muitos livros que eu li até hoje. Então,
E o livro ele traz para você conhecimento sobre como você aprender a escrever corretamente, porque quem lê, com certeza, aprende a dominar a arte da escrita, da gramática, da ortografia, já não comete mais erros de concordância, já consegue escrever textos com clareza, com coerência, com coesão, já consegue se comunicar melhor, falar melhor, escrever melhor. Você que precisa melhorar profissionalmente, o fato de você ler vai ajudar você pra caramba ao longo da sua vida profissional, traz conhecimento, traz cultura, tá? Então a leitura tem benefícios gerais para todas as pessoas. Agora, e quanto a você, que é meu irmão em Cristo? Como você quer crescer espiritualmente se você nem a Bíblia quer ler? Fala comigo aí. Como é que você quer crescer espiritualmente se você é incapaz de colocar os seus pés numa EBD? Como é que você quer crescer espiritualmente se você se recusa a estudar a Bíblia, que é o seu guia de fé e prática? Você quer alimentar sua fé com emocionalismos. Você quer alimentar sua fé com aquilo que roda aí com o que tem nas igrejas aí. Reteté, o negócio do manto. Aí você quer alimentar sua fé com isso. Você quer crescer espiritualmente com isso. Você acha que isso vai te sustentar espiritualmente no meio das provas? Você acha realmente que isso vai te sustentar espiritualmente no meio das dificuldades? Você acha que isso vai firmar a sua fé e você vai permanecer com sua fé inabalável? Deixa eu te contar uma coisa, eu conheço um montão de gente que vivia nisso aí e que está fora da igreja hoje. Eu conheço vários. Missionárias, pregadoras, entregavam visão, entregavam revelação, e rodavam no manto, e davam glória a Deus e aleluia em língua estranha, e faziam muitas coisas. E conheço vários e várias. Algumas que andavam nas vestes do roupão, hoje andam pelas ruas aí com aquelas roupinhas de piriguete, são mal faladas na vizinhança, porque alargaram a santidade de mão há muito tempo, a santidade que havia na questão das vestes, alargaram aquilo de lado há muito tempo, então isso não sustenta ninguém, cara. Eu estou te falando na prática. E você sabe bem, porque você certamente conhece alguém que você já viu no movimento, no reteté, no manto, no roda-roda, no pula-pula, no ribalabachúria de calabase, e hoje está no mundo. Você passa, você vê no bar enchendo a cara, você passa, você vê, você sabe, né? Você toma conhecimento de que está vendendo corpo na casa de prostituição, você sabe que está usando droga, você sabe que está zoando o plantão no mundo, está totalmente desviado e desviada dos caminhos do Senhor. Tem vários. Vários. Se é que você de repente até nem é um desses, né? Ou uma dessas que está vendo esse vídeo agora aí. Mas tudo isso tem a ver com a falta do hábito da leitura. Começa pela palavra de Deus, a Bíblia, e passa pelos livros cristãos, como os meus. Tá? E muitos outros autores cristãos que tem aí, que escrevem coisas boas, coisas de boa qualidade, coisas que vão trazer edificação espiritual para a sua vida. E é esse despertamento que eu quero trazer para você hoje, falando aqui nesse espaço sobre leitura, que normalmente você me vê falando dos meus livros especificamente. Então eu abri esse espaço para chamar a sua atenção para essa importância da leitura. Você já viu que o brasileiro lê pouco, 4 livros por ano em média, e você já viu que os japoneses leem mais de 10, os norte-americanos ou estadunidenses, que não são exatamente conhecidos por serem intelectuais, inteligentíssimos, são bem tapadinhos, leem de 12 a 17. Alguns, né, são meio tapadinhos. Provavelmente os que não leem. Eu não creio que o Donald Trump tenha lido algum livro na vida dele, não acredito. É mais fácil eu ver um urso polar no deserto no Saara, ou ver a neve cair no sertão nordestino, do que o Donald Trump ter sido, em algum momento, leitor na vida dele. Com a inteligência que ele tem de uma ameba, acho improvável que ele tenha sido leitor. Mas, enfim, os norte-americanos ou estadunidenses, em média, leem de 12 a 17 livros por ano. Falei que os franceses leem 21, só para você saber. E nós, evangélicos,
Lemos 7 livros por ano, um pouco acima da média brasileira, quase o dobro da média brasileira, mas muito abaixo daquilo que poderia ser, tá? Muito abaixo daquilo que deveria ser, na verdade. Nós deveríamos ser o exemplo, tá? De conhecimento, e não somos. E por causa disso nós caímos na lábia dos falsos profetas. Vou falar sobre eles daqui a pouco na mensagem. Por causa da nossa falta de conhecimento, a Bíblia nos adverte. Profeta Oséias: assim diz o Senhor, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Então, quando nós não buscamos conhecimento, esses falsos profetas proliferam. Esses caras que cobram fortunas para pregar e só pregam besteira, só pregam heresia, só pregam coisas que não tem nada a ver com Bíblia e enganam vocês com facilidade. É sobre isso. Então medita nessa palavra aí que eu trouxe para você sobre leitura, tá? Se esforça para mudar esse hábito. Passe a ler. Passe a ler. Os meus livros são fáceis de ler. Esse livro aqui tem 100 páginas. 96 para ser mais exato, não me falha a memória. Esse aqui tem 126 páginas. Esse aqui tem cerca de 100 páginas também, tá? Então são livros que foram feitos até para despertar você para adquirir o hábito da leitura, porque eu sei que você que nunca leu, de repente estou falando para você que nunca leu, de repente você vai tomar um susto, pegar um livro de 300 páginas, 400 páginas, talvez você desanime logo de cara para ler, então começa com um desses, 90 páginas, 100 páginas, tenho certeza que você vai ler ele rapidinho, e eu tenho certeza que ele vai alimentar você espiritualmente. Qualquer um dos meus livros vai alimentar você com conhecimento, vai alimentar você com cultura, uma bagagem espiritual, uma bagagem acadêmica para ajudar você nas mais diversas áreas da sua vida. Eu te falo não somente como escritor que eu sou, mas eu também te falo como leitor que eu sou desde criança, tá? A leitura só tem benefício, não tem nada de ruim na leitura, muito pelo contrário. Você separar um tempo para ler não vai impedir você de usar a rede social, mas tira 1 hora do seu tempo livre que você usa de redes sociais, tira para ler. Em 1 hora que você leia 10 páginas, bem lidas. Se você pegar um livro meu e ler 10 páginas por dia, em 10 dias você termina. E se você emendar em 30 dias, você lê 3 livros meus, numa sequência dessas aí. Em 1 mês você já mata a média do brasileiro, que lê 4 por ano. Em 1 mês você lê 3. Então, eu já fiz meus livros nessa intenção. E o meu livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, vai sair também nessa mesma faixa aí, de 100 e pouquinho, 100 e poucas páginas. Vai passar disso não. E tem muitos autores cristãos que escrevem livros com essa mesma quantidade de páginas aí, porque a nossa ideia é fazer com que você, meu irmão, minha irmã em Cristo, adquira o hábito da leitura para você se proteger contra as investidas de Satanás. Porque você precisa adquirir conhecimento para se proteger das investidas de Satanás. E ele vem das mais variadas formas. Vem pela televisão através dos falsos profetas que pregam lá. Vem pela internet através dos falsos profetas que pregam aqui. Vem quando você sai visitando igreja por aí. Você dá assistência a esses falsos profetas que pregam por aí. Entendeu? Então você tem como se defender. Os crentes de Bereia usavam isso. Atos capítulo 17, do 10 ao 12, os crentes de Bereia usavam essa ferramenta. Eles iam conferir na palavra o que os apóstolos estavam pregando. E é assim que tem que ser. Mas como é que você vai conferir se você não conhece? Como é que você vai estudar se você não conhece? Como é que você vai saber se eu estou pregando o que vem de Deus ou não, se você sequer estuda a Bíblia? Se você sequer para ler algum livro cristão de boa qualidade para que você possa adquirir conhecimento? Então fica difícil. Aí você cai na esparrela desse pessoal. E aí sua vida espiritual vai de ralo, e aí muitas vezes você vai parar fora da igreja, como de repente você que está vendo esse vídeo está agora. Está fora da igreja porque se alimentou mal, comeu porcaria, comeu fast food. E fast food é aquilo, não tem nada de bom não. Aparentemente é até gostosinho fast food, claro que é. Todo mundo gosta de comer um hamburgão, um x-tudão,
um cachorro quente fornido. Todo mundo gosta de comer uma pizza. É dizer que não gosta? Quase todo mundo come. Só que isso não alimenta. O que realmente alimenta é aquela comida forte. É o arroz, é o feijão, a proteína que tem numa carne, num frango, num peixe. É um complemento que vem no legume. Entendeu? Isso é o que alimenta, isso é o que dá saúde, isso é o que sustenta. E a vida espiritual, comparando, é a mesma coisa. Não é à toa que Paulo fala de alimento sólido e de papinha. Que quem está começando come papinha, mas quem está forte come alimento sólido. Pois é. Então, que Deus abençoe sua vida e que você, a partir de agora, comece a entender a importância da leitura e se desperte verdadeiramente para ler. Aí fica aqui até o final, que daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. Deus promete castigar os falsos profetas em Jeremias 23, 32. Vem comigo aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Daqui a pouco eu vou pregar. Deus promete castigar os falsos profetas. Mas agora eu vou falar do meu livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Em breve vai chegar para você. Antes de eu falar do livro, vamos lá. Tá me seguindo aqui nessa plataforma? Clica nesse botãozinho para me seguir, para me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho para você dizer gostou do vídeo. Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Tá certo? E aí nos comentários tem o link de venda dos meus livros. Só você copiar e colar na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google. Se quiser especificamente o livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, tá aí o link, faz a mesma coisa, tá? Se quiser comprar diretamente comigo pelo WhatsApp, me chama lá. Tem promoções bem legais para você e eu não cobro nada para pregar e você me chama também pelo WhatsApp, caso você queira que eu pregue na sua igreja, tá bom? Agora vamos para o livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Vai deixando o seu dinheirinho separado, porque assim que eu lançá-lo, vou divulgar bastante aqui nessa rede social na qual você está me assistindo agora, tá? Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, ele vai ter conhecimentos muito profundos de vida espiritual, com base em toda a história de Sansão. Deus me inspirou para pegar toda a história de Sansão e compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, enfim, você que está me assistindo aí, para compartilhar com você tudo aquilo que ele quer que você aprenda sobre a história de Sansão, tudo aquilo que é aplicável para a sua vida nos dias atuais, verdades espirituais profundas, verdades espirituais contundentes. Eu tenho certeza que depois da leitura desse livro você vai encarar a sua vida espiritual de uma outra forma. Tenho certeza que você vai encarar a sua vida espiritual, você vai entender o que você está fazendo de errado. Eu creio, tenho certeza que você vai se olhar no espelho, vai ver, caraca, eu me comportava desse jeito aqui antes de ler esse livro e eu fui confrontado com tanta verdade espiritual que eu vou mudar minha vida espiritual. Tenho certeza. Ah, mas aí você está me dizendo aí que não é crente, que não tem nada a ver com igreja, com religião. Quem sabe se esse livro não vai trazer para você um despertamento de você entender, buscar a Deus. Não estou falando de buscar religião, estou falando de buscar a Deus, é bem diferente. Buscar a Deus está acima das religiões. Isso você pode fazer agora na sua casa, conversar com Deus exatamente como você conversa com qualquer pessoa. Ah, mas eu não estou vendo Deus. Tá, mas Deus está te vendo. Está te vendo, está te escutando. Sabe até o que você ainda vai pensar, de acordo com o que o salmista diz no Salmo 139. Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu mergulhar nas profundezas do mar, Deus está lá também. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. E só uma palhinha. Sansão foi escolhido por Deus quando ele ainda estava no ventre da mãe dele. Eu começo daí. Do ventre da mãe dele, sobre quem é Sansão, até a morte dele. Então quero te convidar. Em breve, meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Tá? Fica atento, hein? Em breve ele sai. E continua aqui que daqui a pouco tem a mensagem. E não esqueça da frase: reclamar é um investimento que traz 0% de retorno. Vem comigo.
Daqui a pouco, a mensagem: Deus promete castigar os falsos profetas. Jeremias 23, 32. Vai abrindo aí sua Bíblia e deixa ela prontinha aí, tá? Agora vamos falar aqui sobre as famosas fake news. Lula vai fechar igrejas? É uma pergunta. Observe bem a entonação. Lula vai fechar igrejas? Bom, você sabe que essa fake news ela é velha pra caramba, né? Você sabe disso. Você é inteligente. Você sabe que essa fake news ela vem desde 1989. Foi usada na época ainda da eleição que o Lula disputou com o Fernando Collor. Entre as muitas fake news que foram divulgadas na época, essa é uma delas. Entendeu? Que o Lula fecharia igrejas. Essas fake news, elas deram uma pausa em 1994 e 1998, porque o Fernando Henrique vinha com todo o histórico do Plano Real, tanto é que ele foi eleito e reeleito em primeiro turno. Ninguém ganharia dele ali, com tudo que aconteceu no Plano Real. Claro que ele não fez sozinho, uma equipe muito grande estava no entorno dele. Ele era o ministro da Fazenda na época e tal, mas havia todo um grupo. Então, os benefícios do Plano Real foram muito grandes. Quem viveu a época da hiperinflação como eu, e de repente como você viveu, você sabe disso. O Plano Real trouxe estabilidade econômica para o Brasil. Então ninguém conseguiria competir com o Fernando Henrique, não tinha como. Então as fake news não tinha por que elas aparecerem nessa época. Mas em 2012 elas surgiram, porque o Lula vinha com chances reais de ganhar a eleição, como ganhou. E naquele discurso terrorista que a Regina Duarte fez, né? Tocando terror no povo, entrou essa fake news aí que o Lula ia fechar igrejas. E isso veio em 2006, que o Lula concorreu à reeleição. Isso veio também, com certeza, em 2022. A extrema-direita bolsonarista, que, entre aspas, ela tem, entre aspas, evangélicos, encheram a internet dessa fake news. Mas eu quero dizer para você que isso é uma grande mentira. Primeiro, o Lula foi presidente por 8 anos, 2 mandatos consecutivos. O povo gostou, trouxe ele de volta para mais 4 anos agora, de 2022 até 31 de dezembro de 2026. Vamos ter eleições agora. E ele tem chances reais de partir para um 4º mandato. Ele já é um recordista entre todos os presidentes brasileiros da história republicana. O Lula foi o único que teve 3 mandatos. Ele já é um recordista. Fernando Henrique, Getúlio Vargas, Dilma Rousseff só tiveram 2 mandatos. E o Getúlio Vargas nem foram consecutivos, porque naquela época não havia reeleição. A reeleição foi instituída por Fernando Henrique Cardoso. Durante o primeiro governo dele foi que veio a emenda da reeleição. Então você vê que o Lula foi o único que conseguiu 3 mandatos. E caso ele consiga o 4º, obviamente que ele será o único. Enfim, então ele nunca fechou igrejas, nem no primeiro mandato, nem no segundo mandato e nem agora. Ele nunca perseguiu igrejas, pelo contrário. No governo dele surgiram leis que ajudaram as igrejas, tá? A fazer programas como, por exemplo, aí, a tal da marcha. Eu vou chamar só de marcha, porque Jesus já meteu o pé dessa marcha há muito tempo, já falei disso e repito, Jesus já saiu fora dessa marcha há muito tempo. Se alguém está usando o nome dele, está usando em vão. E a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então quem está chamando essa marcha de marcha, entre aspas, para Jesus, está tomando o nome de Jesus em vão, porque Jesus mesmo já meteu o pé dessa marcha há muito tempo. Porque obviamente que Jesus não está onde tem política. E essa marcha só está servindo para divulgar as ideias da extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil. Então, onde tem incentivo à arma, aquele povo fazendo gesto de arminha, Jesus já meteu o pé disso há muito tempo, porque Jesus nunca foi armamentista, pelo contrário, só você examinar a sua Bíblia que você vai ver. Já falei isso, Jesus mandou Pedro guardar a espada, Jesus nunca incentivou ninguém a meter a mão em arma para tomar o poder, pelo contrário, Jesus sempre pregou a paz.
Jesus sempre pregou a paz. Jesus sempre ensinou a paz. Então não. Então Jesus meteu o pé dessa marcha há muito tempo, sim. Então, essa fake news possivelmente vai voltar agora em 2026. Ainda mais com esses escândalos do Banco Master, né? Que estão fazendo derreter a candidatura do Bolsonarinho. O Bolsonarinho já está derretendo aí o nosso Forrest Gump brasileiro. O nosso Pinóquio brasileiro. Eu não ia falar nada, mas não tem como evitar. Deus está me instruindo a falar. Não tem como. Então, se você está vendo esse vídeo aí, você quer votar no Pinóquio, é um direito seu. É democracia. Se é que o Pinóquio vai levar, né? Vai levar a candidatura até o final. Se ele não for preso antes, se o Daniel Vorcaro não começar a botar a boca no trombone, que o Daniel Vorcaro agora, ele está num presídio comum. Ou seja, ele não está lá naquela sala especial como ele estava, com ar-condicionado, com caminho individual, com banheiro bonitinho. Ele agora está com um buraquinho na cela lá para ele poder fazer a necessidade dele. Ele agora está comendo aquela quentinha que os outros presidiários comem. Então, de repente, assim, ele vai começar a falar, vai começar a cantar. De repente, esse passarinho vai começar a cantar, e no que ele começar a cantar, aí vai complicar mais ainda a situação do Pinóquio, do nosso Forrest Gump, do Bolsonarinho. Isso. Mas você tem todo o direito de votar no Bolsonarinho. Quem sou eu para dizer que não? Enfim. Mas eu não faço campanha para ninguém, você sabe disso. Eu nem voto. Eu paguei R$7. Na verdade, paguei R$3,50 em 2024, porque aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes foi eleito em primeiro turno. Então, eu só paguei R$3,50, porque eu não fui votar. Não me deu trabalho de ir votar. Paguei R$3,50. Isso não dá nem um preço de uma passagem de ônibus aqui no Rio. Preferi pagar, porque eu ia gastar muito mais de Uber para ir votar. Então, essa é a minha ideologia política. Eu não voto. Ainda mais se eu conseguir a isenção da obrigatoriedade de votar por causa da minha deficiência visual. Aí é que as urnas eleitorais nunca mais vão ouvir falar de mim. Aí é que o TSE nunca mais vai ouvir falar de mim. Então, eu posso perfeitamente falar mal do Bolsonarinho. Eu não sou ligado a nenhum político, mas eu sou inteligente. Eu estou vendo que o cara é um mentiroso quanto mais. Eu estou vendo. Tá na cara. Mas é aquilo. O Brasil é uma democracia, e graças a Deus que é uma democracia. Graças ao bom Deus que o Brasil é uma democracia. Então, por ser uma democracia, sim, a gente elege essas figuras, né? Ok, faz parte. Enfim, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Então, eu, em 2018, mesmo eu sabendo que o Bolsonaro, o chefe do clã, era quem era, machista, homofóbico, racista, misógino, um político absolutamente inexpressivo, em 28 anos de mandato, não fez nada pelo país, mas mesmo assim eu orei por ele, óbvio, porque a Bíblia diz que eu devo orar pelos governantes. Mesmo que eu não tenha me dado o trabalho de votar nele, que eu jamais votaria nele. Jamais votaria nele. Mas milhões de pessoas votaram nele, tanto que ele foi eleito. Os adversários dele respeitaram a democracia, ninguém tentou tomar o poder à força. Isso que é mais interessante, que em 2022 ele foi derrotado nas urnas pelo Lula e ele quis tomar o poder à força. Ele foi o principal responsável pelaquela baderna do dia 8 de janeiro de 2023, que resultou em um monte de gente que está preso. Ele mesmo está preso por causa disso. Ele mesmo está preso por causa disso. Mas ainda falta muita gente para a cadeia. Faltam os financiadores. Mas eu creio que a gente chega lá. Ou através da justiça dos homens, ou através da justiça de Deus. Na verdade, a justiça de Deus ela não tarda, porque ela vem no tempo certo. E não falha nunca. Então a justiça de Deus ela está chegando aí.
Mas enfim, então você já sabe que essa história de Lula fechar igrejas é uma absoluta fake news. E possivelmente ela vai surgir porque a extrema-direita bolsonarista, sabendo que o Bolsonarinho, Pinóquio, Forrest Gump, está com a candidatura derretendo, vai tentar levar a campanha para esse lado de novo aí dos costumes e blá blá blá. Vai ter todas essas histórias aí. A história daquela mamadeira que eu falei há 3 semanas atrás. Vai ter a história do que eu falei na semana passada também. Entendeu? E eu vou falar na próxima semana, aí, nas próximas semanas, sobre outras fake news relacionadas às pautas de costumes que essa gente costuma trazer, entendeu? E Lula vai bloquear dinheiro de todo mundo, já falei sobre isso aqui. Então, tipo assim, essas coisas bem loucas, bem bizarras, é bem provável que elas apareçam. Fica ligado, e você que é cristão, aprenda a depender de Deus, aprenda a buscar a orientação de Deus. Se você buscar a orientação de Deus, tenho certeza que Deus vai mostrar muita coisa para você. Inclusive se o que eu estou falando aqui vem dele ou não. Fica a dica, que Deus abençoe sua vida. E fica aqui até o final, que daqui a pouco tem a mensagem para você. Vem comigo aqui. Você que está nessa plataforma aqui de vídeos curtos, não se esqueça, hein? Clica nesse botãozinho para você me seguir, me acompanhar. Clica no coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais. Daqui a pouco tem a mensagem. Deus promete castigar os falsos profetas, Jeremias 23:32. Tá? Aí nos comentários tem o link de venda dos meus livros, só copiar e colar na barra de endereço da internet ou de pesquisa do Google. Se quiser o livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, tá aí o link, faz a mesma coisa. Se quiser o livro diretamente comigo, meu WhatsApp está aí nos comentários, é só me chamar lá. Se quiser me chamar para pregar na sua igreja, o WhatsApp está aí, é só me chamar, não cobro nada para pregar. Tá? E em breve meu novo livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. Agora vamos para o sermão escatológico de Jesus, o bônus 6. Bônus 6, nós vamos falar do comediante gospel, pastor Cláudio Duarte. Mais um da extrema-direita bolsonarista. Esse que recentemente chamou os pobres de porcos. As palavras dele estão aí na internet. Eu fiz questão de pesquisar ontem à noite. Eu não ia falar dele hoje, não. Na verdade, até ontem à noite eu nem sabia que ele tinha falado essa atrocidade. Quando eu vi na internet, Deus me constrangeu, me impulsionou, melhor dizendo, a trazer essa palavra hoje para vocês aqui. Lembram que eu falei sobre a quantidade de escândalos que surgiriam? E eu pesquisei, tem muito vídeo de muita gente nas redes sociais reagindo negativamente a essa fala infeliz do pastor Cláudio Duarte. Pior, há um ditado que diz que pior é a emenda do que o soneto. Pois é, achei um vídeo dele tentando se retratar, mas não se retratou. Ele falou para a base dele, que é a base da extrema-direita bolsonarista, aí alegou que anteriormente já fizeram outras denúncias sobre ele. Segundo ele, isso é uma fake news, mas interessante que em nenhum momento ele trouxe o vídeo original para mostrar que aquilo era uma fake news. Em nenhum momento ele apresentou. Porque uma coisa é alguém pegar um vídeo meu aqui e distorcer o que eu falei. Se alguém fizer isso comigo, eu vou botar o link do meu vídeo completinho no YouTube, porque isso que eu estou pregando aqui está completo no YouTube. Então, se alguém tentar cortar, vai se lascar, que eu vou botar o vídeo completinho do YouTube para você conferir a mensagem completa. Se você tentar distorcer, porque na plataforma de vídeos curtos eu coloco os vídeos sequenciais. Eu não faço edição nenhuma, não. Quai, TikTok, Instagram, o vídeo sai, parte 1, parte 2, parte 3, mas ele está completinho no YouTube. Então, comigo ninguém vai fazer essas graças. Porque eu já entro logo com um vídeo completo do YouTube para você pegar todo o contexto do que eu falei. Pois é, o Cláudio Duarte não teve como se defender. Falou e não disse nada, como um político, né? Fala e não diz nada. Pois então, ele usou as redes sociais dele para chamar o povo de porco. Para dizer que o povo que necessita do Bolsa Família nada mais é do que porco.
porque está recebendo dinheiro para comer. O pastor Cláudio Duarte, eu tinha muito respeito e muita admiração por você, pelo seu ministério. Eu assistia seus vídeos, mesmo aqueles vídeos nos quais você ia para o lado do stand-up gospel, mas mesmo no meio do stand-up gospel você transmitia conhecimentos da palavra de Deus bastante razoáveis. Eu aprendi, tá? Então não vou desmerecer o que você fez no passado, não. Mas quando você começou a aderir à extrema-direita bolsonarista, quando você foi flagrado na marcha, fazendo gesto de arminha, ali eu já me decepcionei com você, porque eu já vi que realmente você já está perdendo a direção de Deus. E quando você chama as pessoas necessitadas de porcos, porque recebem ajuda do Bolsa Família, deixa eu falar uma coisinha aqui para você, pastor Cláudio Duarte. Eu espero que esse vídeo chegue a você, tá? Eu espero que você que está vendo esse vídeo aí, meu irmão, minha irmã, compartilhe bastante, até chegar no Cláudio Duarte. Porque infelizmente eu não tenho como falar com ele cara a cara, mas eu gostaria gostaria. Não com arrogância, mas tipo assim, para lembrar ele, deixa eu falar uma coisa que eu quero que chegue a ele. Eu trabalhei na Caixa Econômica de 2003 a 2019, tá? A partir de 2013, eu fui deslocado para trabalhar no setor social. Meus últimos 6 anos, de 2013 a 2019, eu trabalhei no setor social, justamente esse setor que lida com benefícios sociais, entre os quais o Bolsa Família. Então, deixa eu te falar, pastor Cláudio Duarte, existem distorções no Bolsa Família? Claro que existem. Você, de repente, está se pegando nisso aí, para criticar o Bolsa Família, mas isso compete ao governo fazer checagem dos cadastros. Por exemplo, pegar o NCU, é o novo cadastro único, checar com o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, se encontrar ali gente que recebe Bolsa Família, que está trabalhando CLT, é só cortar o Bolsa Família, simples assim. Porque graças a Deus que essa pessoa já está trabalhando, ela não precisa do Bolsa Família e o dinheiro pode ser direcionado para quem precisa. Tá? E o governo do seu querido ex-presidente Jair Bolsonaro teve 4 anos para fazer isso. Esse levantamento de realmente ver quem é que merecia. Aliás, foi no governo dele, na pandemia, que militares receberam o auxílio. Lembra disso, pastorzão? Pastor Cláudio Duarte, você lembra? Militares que não precisavam receber aquele auxílio receberam e tiveram que devolver? Uma vergonha. Funcionários públicos, tudo na época do governo do seu querido ex-presidente, atual presidiário Jair Bolsonaro. Pois é. Tá lembrado disso, pastorzão? Aqui eu já estou falando como se eu estivesse falando com você diretamente, pastorzão, Cláudio Duarte. Então, tá lembrado? E um dinheiro que não chegou na época para pessoas que precisavam chegar. O dinheiro precisava chegar, aquele auxílio emergencial. Pois é. Então, eu trabalhei na Caixa Econômica, então eu vi realmente pessoas necessitadas daquele alimento ali, tá? Pessoas que vivem em situações de pobreza extrema. Pastorzão, você por acaso já deu um pulinho no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais? Um dos maiores bolsões de pobreza do Brasil. Nem é Nordeste não, hein? Para você não querer dizer que o Lula é nordestino, que ele está fazendo benefícios lá para o Nordeste. O Vale do Jequitinhonha não é Nordeste não, tá? Eu não vou nem mandar você, pastorzão, para Minas, Vale do Jequitinhonha. Vou mandar você andar pela própria Baixada Fluminense, onde você mora. Você mora em Xerém. Provavelmente você mora em Xerém numa casa muito confortável, com piscina, como você mesmo já falou que na sua casa tem piscina. Muito provavelmente sua igreja é grande, é confortável e tal. Você recebe uma bufunfa boa para pregar, como palestrante, você não prega de graça. Você não prega de graça. Você recebe uma bufunfa boa da igreja que você pastoreia. Tem dinheiro para fazer esse apliquezinho aí, essa lacezinha aí, para você deixar de ser carecônia. Agora você não é mais carecônia, você agora tem essa peruquinha aí, essa lace, que é caríssima.
A sua ovelha, a sua ovelha do sexo masculino, que tem esse mesmo probleminha da ausência de cabelo, ela vai para os cultos carequinha, porque ela não tem o din-din que você tem para botar essa lacezinha aí, tá? Eu não tenho. Então, eu tenho 60 anos, meus cabelos já estão se rebelando e indo embora. O que eu vou fazer? Se eles se rebelarem de vez e forem embora, eu vou ter que me apresentar aqui carecone. Eu não vou poder fazer lace. Não tem o que fazer. Meus cabelos estão se rebelando. Eles estão ficando ondulados, está indo um para o lado, outro para o outro. O que eu posso fazer? Mas você não. Você tem din-din e botou uma lacezinha aí. Então você está totalmente fora da realidade. Então deixa eu te situar, pastorzão. Dá uma voltinha aí. Pela periferia de Xerém, na casa de alguma ovelha sua que muitas vezes não tem dinheiro nem para tomar um café da manhã, já que eu estou gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira, 22 de maio de 2026. Hein, pastorzão? Sai um pouquinho de Xerém, dá uma voltinha. Xerém pertence ainda a Duque de Caxias, certo? Dá uma voltinha por Duque de Caxias. As inúmeras favelas e comunidades que existem, tá? Vá sondar para você ver se essas pessoas precisam ou não do Bolsa Família, pastorzão. Se situa, pastorzão. Você já falou aí que gastou uma dinheirama para botar sua esposa bonitona, tá certo. Já que você tem mais que botar sua esposa bonitona. Sua esposa fez tratamentos e fez bariátrica, seja lá o que mais que ela tenha feito, não sei se fez bariátrica ou se fez dieta, não sei. Ok, beleza, não estou criticando que você tem dinheiro para botar sua esposa bonitona, não. Mas lembra que a sua ovelha do sexo masculino não tem dinheiro para botar a ovelhinha, a esposinha dele bonitona. Entendeu? Se situa, pastorzão. Desce do pedestal. Desce do palco, pastorzão. Vem para perto das ovelhas, pastorzão, para você saber o que as suas ovelhas passam, ao invés de você falar besteira, de chamar as pessoas de porcos porque estão recebendo dinheiro para comer. Não vou dizer mais, tá? Muitas dessas pessoas são ingratas, tá? Caso você não saiba, muitas dessas pessoas que recebem benefícios sociais do governo, desse governo que está aí, que você não gosta, que é do Lula, elas não votam no Lula não, tá? No Nordeste, tudo bem. Lá o Lula tem voto pra caramba. Em 2022, o Lula ganhou do Bolsonaro com folga lá. Com folga. Porque as pessoas sabem. Entendeu? Então as pessoas sim. Sempre foi assim, pastorzão. Não foi só nessa eleição, não, que as pessoas votaram. Caso você não entenda de política, pastorzão, a economia sempre foi fator predominante para decidir eleições no Brasil. Só em 2018, que foi uma aberração, foi um ponto fora da curva, melhor dizendo, que a pauta de costumes prevaleceu. Que elegeram o Bolsonaro porque ele se intitulou Deus, Pátria e Família. O homem que está no terceiro casamento, se divorciou da primeira mulher porque cometeu adultério. Se divorciou da segunda porque cometeu adultério. Se divorciou da primeira porque cometeu adultério com a segunda. Se divorciou da segunda porque cometeu adultério com a terceira. Então, esse cara que quer pregar sobre Deus, Pátria e Família está de brincadeira. E vocês que acreditam são tão hipócritas quanto. Pô, eu carrego 2 divórcios nas minhas costas. Eu nunca vou pregar Deus, Pátria e Família aqui, não. E os meus divórcios não foram por culpa... Não teve culpa de A ou de B. Foi uma decisão que não deu certo, não deu certo. Não teve adultério, nem meu, nem da minha primeira ex, nem da minha segunda ex. Não teve adultério. Não teve negócio de abuso. Ah, o Márcio era abusivo, é controlador. Não teve nada disso. Nem minha primeira ex-mulher, nem minha segunda ex-mulher vão poder falar que... Vocês podem perguntar. Nenhuma delas vai falar que eu batia, que eu agredia, que eu fazia, acontecia. Nunca fiz nada dessas coisas. E nunca cometi adultério também, não. Não deu certo, não deu certo. Paciência, estou tocando minha vida aqui. Aí eu vou pagar agora aqui de conservadorzão, puritanão, Deus, Pátria e Família. Então eu estou colocando aqui, eu não tenho a menor vergonha de falar. Se isso vai me fechar portas para pregar a palavra, dane-se. Estou pregando aqui na internet, aqui ninguém vai me proibir. Estou dentro da minha casa, ninguém vai me proibir de pregar aqui. Você pode me seguir ou não, direito seu. Enfim.
Mas então, pastorzão, então com exceção da eleição de 2018, todas as outras eleições elas foram decididas pela economia, tá? 1989 foi a fake news que o Collor divulgou, dizendo que o Lula ia bloquear a poupança, foi o que definiu a eleição, basicamente. E quem bloqueou a poupança de todo mundo foi o próprio Collor. Poupança não, o dinheiro. Poupança e conta corrente. O que tinha na conta corrente, acima de 50 mil cruzados novos, já falei sobre isso umas 3 semanas atrás, foi bloqueado. Eu estava lá, que eu trabalhava no Banco Itaú na época, eu vi de perto o desespero das pessoas com dinheiro bloqueado, tá, pastorzão? Caso você não lembre, eu posso te contar. Enfim. 1994, 1998, a economia decidiu. Fernando Henrique Cardoso, com plano real, não tinha como ninguém ganhar dele. Ninguém. 2002 o Lula ganhou por quê? Porque a economia estava começando a degringolar. A inflação já estava dando uma subida, a taxa de câmbio já estava toda zoada. Então a economia fez o Lula ganhar a eleição em 2002. Fez o Lula ser reeleito em 2006 porque o país começou a normalizar, os programas sociais definiram tudo, e o segundo governo do Lula, Minha Casa Minha Vida e tal. Você vê que o escândalo do mensalão não respingou no Lula, respingou no PT, no Lula não. O povo separou o PT do Lula. O povo, pastor Cláudio Duarte, não é tão burro não, tá? O povo separou o PT do Lula. O PT perdeu muita coisa do escândalo do mensalão para cá. Perdeu deputados, perdeu senadores, perdeu relevância, mas o Lula não. O escândalo respingou no PT, no Lula não. Tanto é que ele foi reeleito com tranquilidade. E fez a sucessora dele, a Dilma, em 2010, com tranquilidade. A Dilma foi eleita em 2010 com tranquilidade. 2014 já foi mais disputado. Ela ainda ganhou, raspando, mas ganhou. A economia já não vinha bem, mas ainda assim o povo acreditou. Aí veio 2018, que foi justamente a questão da pauta de costumes que fez o Bolsonaro ganhar. Havia um vazio de poder, uma rejeição ao PT, o povo não quis a volta do PSDB, havia um buraco ali, um vácuo. Nesse vácuo surgiu essa figura chamada Jair Bolsonaro. E 2022, novamente, a economia prevaleceu. O país indo de mal a pior economicamente, o povo indo para a rua, para a fila do osso, pastorzão. Pastor Cláudio Duarte, o povo indo para a fila do osso. Pois é, o Brasil voltou a entrar no mapa da fome, no governo do seu querido presidente, ex-presidente e atual presidiário, Bolsonaro. O Brasil entrou no mapa da fome. Pois é. Esqueceu, pastorzão? Esqueceu não, né? Não deve ter esquecido, não. Tá se fazendo, né, pastorzão? Eu tô falando assim porque eu tô acreditando que você, meu irmão, minha irmã, vai fazer esse vídeo circular até chegar no pastor Cláudio Duarte. Então, quero que o pastor Cláudio Duarte reflita. Venha para a realidade, tá? Saia da sua casa confortável e visite cada ovelha que frequenta a igreja dele, na qual é o pastor. Ele vai descobrir ovelhas que precisam daquele dinheiro para botar o pão de cada dia na mesa, para tomar um café da manhã. Como eu disse e repito, eu estou gravando o vídeo na manhã de sexta-feira, 22 de maio de 2026. Entendeu? Daqui a pouco vai dar a hora do almoço. E aí, pastorzão? Você vai levar uma cesta básica para essa sua ovelhinha que frequenta, é sua ovelha? Você vai alimentar essa ovelha? Vai levar um alimento para ela? Você já deu uma volta para o Duque de Caxias, pastorzão, como eu te convidei a fazer? Duque de Caxias, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, que na verdade Nova Iguaçu é a mãe dos municípios da Baixada, né? A grande maioria dos municípios da Baixada Fluminense são originários de Nova Iguaçu.
Caso você não saiba, pastorzão, você que mora aí, então, vai lá no município matriz, Nova Iguaçu, nos bolsões de pobreza que tem lá. Eu morei lá, de 2013 a 2022, eu morei em Nova Iguaçu. Vai lá ver os bolsões de pobreza que tem lá. São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Japeri, que é um dos municípios mais pobres do estado do Rio de Janeiro. Vai lá. Tô só na Baixada, hein, pastorzão? Seropédica, Itaguaí, Magé. Você não tá longe de Magé, não. Xerém não é tão longe assim. Magé, Piabetá, Campos Elíseos, Jardim Primavera, né? Parada Angélica, Saracuruna. Dá uma voltinha por aí, pastorzão. Jardim Gramacho, dá uma voltinha por aí. Para você ver se o povo realmente precisa ou não desse alimento que o governo dá através do Bolsa Família. É uma ajuda emergencial, é programa assistencialista. Interessante, pastorzão. Você já leu na sua Bíblia o que Jesus falou para Judas Iscariotes, quando Judas questionou a mulher, aquela mulher que gastou uma fortuna para comprar aquele óleo caríssimo e derramar aquele óleo nos pés de Jesus? O que Jesus falou para Judas? Os pobres sempre vão existir. Então, pastorzão, infelizmente, os pobres sempre vão existir, sempre vão. Mesmo em países tão subdesenvolvidos, tão desenvolvidos, melhor dizendo, como os Estados Unidos, existem bolsões de pobreza lá. Procura na internet, pastorzão, pastor Cláudio Duarte, o vídeo O Outro Lado dos Estados Unidos. Estados como Wisconsin, Kansas, estados que são bem pobrezinhos, tá? Pessoas que saem desses estados, que vão tentar a sorte em cidades como Nova York. Vai em Nova York, aqueles bairros tipo Bronx, os bolsões de pobreza que tem lá, os moradores em situação de rua que tem lá. Vai em Detroit, a cidade absolutamente decadente, as indústrias sumiram de lá. Vai lá, pesquisa aí, o outro lado dos Estados Unidos, os bolsões de pobreza que tem lá. A diferença entre os pobres de lá e os pobres daqui é que os de lá falam inglês e os daqui falam português. É a única diferença. Os de lá recebem auxílio também, tá? Os de lá também são atendidos por programas sociais que o governo dos Estados Unidos disponibiliza. Embora lá os pobres sejam bem mais maltratados que os daqui, tá? Porque os daqui têm acesso à saúde gratuita pelo SUS. Lá não tem, não. Lá a saúde é paga. Se ficar doente, tá lascado, tem que ter dinheiro. Se não tiver, vai dar ruim, vai morrer. Ou vai se endividar todo. Vai ficar com uma dívida imensa para ficar uma eternidade para pagar. Aqui não, aqui tem SUS. Aqui não, aqui tem UPA, aqui tem clínica da família, tudo gratuito, pastorzão. Você não precisa não, pastorzão, porque você com certeza tem um plano de saúde muito bom, que com certeza está nem no seu bolso. De repente você botou na contabilidade da igreja para a igreja pagar seu plano de saúde. Pensa que eu não sei, pastorzão? Talvez você não faça isso, mas instrumentos tem. Eu fui administrador de uma igreja e o pastorzão que a gente tinha lá, que gostava de uma bufunfa também, a gente pagava o INSS dele. Ao invés dele pagar, dele recolher, porque faltava pouco tempo para ele se aposentar, ele obrigou a igreja, vamos dizer assim, convenceu, entre aspas, a igreja a pagar o INSS dele. A igreja pagou. Tá? Pois é, pastorzão. Então, acordou, pastor Cláudio Duarte? Você, meu irmão, minha irmã, que gosta de ver a mensagem do pastor Cláudio Duarte, começa a rever aí o que você anda vendo desse pastor. Começa a rever quem é que você segue aí. Começa a rever. Porque ele desrespeitou você de repente, tá? Você que de repente está me vendo aí, você que recebe Bolsa Família, ele chamou você de porco. Você é porco realmente?
porque você precisa do Bolsa Família, você precisa de uma ajuda para se sustentar. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe poderosamente sua vida, tá? Reflita nisso aí, tá? Bom, eu acabei me estendendo. Você que está aqui na plataforma grande de vermelhinha, grande vídeo longo, eu falei no começo do vídeo que eu ia falar sobre música, vou jogar para a próxima semana, tá? Porque eu acabei me estendendo, o vídeo vai ficar grande demais da conta. Então vou jogar o assunto da música para a próxima semana. É que Deus me impulsionou a falar aqui nesse espaço sobre essa besteira que o pastor Cláudio Duarte falou aí, chamando o povo de porco. Só que Deus me usou de uma maneira que o vídeo acabou ficando maior do que inicialmente eu estava pensando. Mas é aquilo, né? Como eu disse para vocês várias vezes, eu não faço esboço. Eu só anoto aqui no meu celular, como eu li aqui, os assuntos que eu vou tratar. Mas fazer esboço sobre o que especificamente eu vou falar, o conteúdo em si eu não faço, não. Eu não faço esboço, não, porque eu prefiro que Deus me use do jeito que Ele quiser me usar. Então, dito isso, próxima semana eu falo para você sobre a música, tá? Você que está aqui na plataforma vermelhinha de vídeo grande, eu prometi que ia falar sobre música, não vai rolar. Fica para a próxima semana. Vem comigo. Você que está aqui nessa plataforma de vídeos curtos, clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho para você dar apoio para o vídeo, para você dizer que gostou do vídeo, tá? Deixa seu comentário, seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais. E vamos lá para a frase. A reclamação é um investimento que traz 0% de retorno. Vamos repetir a frase? A reclamação é um investimento que traz 0% de retorno. Você não sai do lugar reclamando. Você tem que se movimentar. Tá? Quer crescer espiritualmente? Movimente-se aqui, ó, lendo meu livro, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Quer crescer profissionalmente? Se movimenta lendo meu livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Quer se movimentar e crescer espiritualmente e psicologicamente também, emocionalmente? Leia meu livro de Lodebar para Wonderland. Quer crescer financeiramente, se movimentar e melhorar de vida? Leia meu livro Dinheiro Nosso de Cada Dia. Pare de reclamar. A reclamação é um investimento que traz 0% de retorno. E tenho dito. Em breve, meu novo livro, Sansão, Homem das Escolhas Erradas. Fique atento, porque quando sair eu vou divulgar bastante aqui, tá? Quer comprar meus livros? Nos comentários tem o link de vendas. Copie e cola na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google, caso você não consiga abri-lo aí. Quer comprar especificamente o livro Avivamento? Onde ele começa? Como alcançá-lo? O link está aí também. Faça a mesma coisa. Copie e cole na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google. Ou, se você conseguir abrir, beleza. Quer comprar o seu livro, quer comprar comigo diretamente pelo WhatsApp? Aí nos comentários tem o número. Me chama lá que tem promoção legal para você, tá? E se quiser me convidar para pregar na sua igreja, apesar de eu ser um homem que tenha 2 divórcios, como eu já disse, nenhum deles foi por adultério, nenhum deles foi por abuso, nem emocional, nem físico, nem nada, tá? Os 2 divórcios foram por incompatibilidade, tá? Não deu certo, não deu certo. Não tenho por que fingir, até porque se eu tentasse mentir, você, ao procurar sondar minha vida, iria descobrir. Então, nem perca seu tempo, eu mesmo estou falando aqui. Se você acha que eu não sou digno de pregar na sua igreja porque eu sou divorciado, porque eu tenho 2 divórcios, amém, eu respeito você. Fazer o quê? Se você está nessa vibe aí preconceituosa, porque é um preconceito muito grande, que não tem nenhum lugar na Bíblia, nenhuma proibição para um divorciado ou uma divorciada pregar a palavra de Deus, não há nenhuma proibição na Bíblia quanto a isso. Isso é doutrina de homem. A não ser que eu fosse um adúltero quanto mais. Aí não, aí eu teria que ficar sentadinho no banco realmente aprendendo, sendo disciplinado. Se eu vivo em adultério o tempo todo, então não posso estar no púlpito pregando não. Mas não é o caso. Mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus na minha casa. Toda sexta-feira eu estou aqui. Se você quiser me ver pregando, vem para cá. Toda sexta-feira eu estou aqui pregando. Tá? Se quiser me convidar a pregar na sua igreja, o telefone está aí, o WhatsApp. Eu não cobro nada para pregar não, tá? Mas nem pensar. Esquece.
Então, vamos para a Bíblia, Jeremias 23, 32, a terceira mensagem sobre os falsos profetas. Deus promete castigar os falsos profetas. A partir de agora, hein? Jeremias 23, 32. Assim diz o Senhor: vou castigar esses homens que fazem profecias baseadas em sonhos mentirosos, diz o Senhor, que espalham suas mentiras e ilusões e fazem o meu povo cometer pecado. Falam com muito orgulho, mas nunca mandei esses homens profetizarem. Nunca dei ordem para falarem em meu nome. Tudo o que eles falaram não trouxe benefício algum ao meu povo, diz o Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que essa palavra se faça viva, presente e real nas nossas vidas. Tá? Então fica aqui comigo dentro desses minutos aí, para que nós possamos compartilhar aquilo que Deus ministrou aos nossos corações com relação a essa mensagem. Vamos lá. No vídeo passado, que eu preguei sobre os falsos profetas, ou melhor, na semana retrasada, foi um texto de Jeremias também que eu preguei, tá? E Jeremias, ele é um profeta que foi um profeta que teve um chamado pesado, um profeta que foi chamado para dizer que verdadeiramente o povo de Judá seria capturado, levado cativo pelos babilônicos por causa da sua multidão de pecados. Em princípio, Jeremias foi acusado de ser um falso profeta, porque as coisas que ele profetizou no começo estavam ao contrário. Judá estava bem, estava prosperando, estava tranquilona, estava em paz e tal. Então, em princípio, parecia realmente que Jeremias era um falso profeta. Inclusive, na semana retrasada, quando eu preguei sobre o texto dele, ali mesmo já tinha essa informação. Agora, o povo já estava reconhecendo a autoridade profética de Jeremias. Foi perseguido pelos poderosos da época justamente por causa disso. Entendeu? Então, ali havia muitos falsos profetas, aqueles que pregavam paz e prosperidade. Como a gente vê hoje no Brasil. A gente vê hoje no Brasil um monte de falso profeta aí. Eu posso citar novamente 2022, aquele monte de falso profeta que se levantou dizendo que o Bolsonaro seria reeleito e foram desmascarados, passaram vergonha. Vou ler o texto novamente, você vai ver justamente sobre isso aqui. E também vários falsos profetas estão sendo levantados aí, estão se levantando, melhor dizendo, ou são levantados por Satanás, ou estão se levantando na própria carne para ganhar dinheiro. Estão pregando coisas que Deus nunca mandou eles pregarem. Por exemplo, eles estão dizendo, eles juram de pé juntos que o Brasil está passando por um grande avivamento. Não está, não. O que a gente está vendo é o contrário. A igreja evangélica brasileira, hoje ela não influencia o mundo, hoje ela está influenciada pelo mundo. Você tem igreja aí que tem camarote VIP. Onde já se viu camarote VIP para crente? Você paga uma merrequinha, você assiste o culto, um camarote VIP? Que palhaçada é essa? E cadê aquele texto bíblico que Jesus fala que a gente não deve fazer acepção de pessoas? O mundanismo, a igreja copiando o que o mundo tem para oferecer, trazendo música secular para dentro da igreja. Semana que vem eu vou falar especificamente sobre o assunto música secular. Vou explicar com riqueza de detalhes, tá, sobre esse assunto. Mas uma coisa que é errado é você pegar música secular e trazer para dentro da igreja. Música secular é música secular. Igreja é igreja. Não dá para misturar, não. Não tem como misturar, não.
Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o filósofo. Então, sendo assim, a gente tem aí, ó, são falsos profetas que estão falando que o Brasil está vivendo um grande avivamento. Não está, não. Não está, não. Olha a extrema-direita bolsonarista aí. A maior prova do que eu estou falando é verdade. Está cheia de evangélicos dentro da extrema-direita bolsonarista. Eles contaminaram a igreja evangélica brasileira. 2022 foi um carnaval. Por falar em carnaval, tem igreja botando bloco de carnaval na rua. Aí você que acha que é legal a igreja evangélica brasileira ir para o carnaval com bloco de carnaval gospel, você acha que quem está lá tá querendo ouvir louvor gospel em ritmo de samba? O cara tá de olho na irmãzinha que tá lá, meu irmão. O cara já tá bêbado pra caramba. Eu já falei outro dia sobre isso, eu vou repetir aqui. O cara tá bêbado, o cara tá olhando, vê se a irmãzinha é bonitinha. Mesmo que a irmãzinha esteja com a roupinha comportada, uma saiazinha bonitinha, um vestido bonitinho, não tá de shortinho, não tá pelada, não tá esculachando. Mesmo assim, ela tá bonita lá, comportada, bem vestida. Mas o cara tá babando que quer pegar aquela irmãzinha lá. Que o cara já tá chapado. Carnaval ali é pra isso. Festa da carne, ninguém tá ali pra ouvir louvor, não. Se você quer fazer um trabalho sério de evangelizar no carnaval, o buraco é muito mais embaixo, a coisa é muito mais profunda. Você já tem que começar a se preparar agora, 22 de maio de 2026. Você quer evangelizar alguém no carnaval realmente no ano que vem? Começa agora. Fazer propósito de jejum, fazer propósito de oração, sabe? Na sua casa mesmo. Se quiser subir um monte, beleza. Mas na sua casa mesmo você pode fazer esses propósitos de oração para buscar realmente a unção de Deus sobre sua vida. E só partir para lá se Deus direcionar você. Não é na cara e na coragem, não. E para não ir sozinho, juntar um grupo na mesma direção espiritual. Juntar um grupo na mesma direção espiritual. Homens e mulheres na mesma direção espiritual. Para poder fazer esse evangelismo. Ok, é válido. Mas é com direção de Deus, não é assim não. Fazer bloquinho de carnaval para ir para lá cantar sambinha gospel, isso não leva a palavra de Deus para lugar nenhum. Esses que fazem isso estão se enganando, estão enganando você. São os falsos profetas aí. Eles estão copiando o mundo, secularizando a igreja. Estão secularizando a igreja. É isso que eles estão fazendo. Então hoje as igrejas estão cheias de parede preta, parecendo boate. Aqueles jogos de luz lá na frente parecendo boate. Uns músicos que se vestem e se comportam como músicos de bandas seculares. A quantidade de escândalos que acontecem dentro das igrejas, toda hora aparece um escândalo diferente, envolvendo um pastor, um pregador, um cantor, uma banda, toda hora aparece. Eu já estou no bônus 6 do Sermão Escatológico de Jesus. Lembram que eu preguei aqui? 7 mensagens, foram 7 tópicos divididos sobre o Sermão Escatológico de Jesus, Mateus 24, e ali naquelas pregações eu avisei a vocês que eu voltaria aqui trazendo bônus, cada vez que aparecesse um escândalo envolvendo algum cantor, algum pregador, algum pastor. Eu já estou com bônus 7 preparado para a semana que vem. Infelizmente, não estou falando isso com alegria não, infelizmente é com muita tristeza que eu falo, mas eu tenho que pregar, porque uma das coisas que Jesus falou é que no fim dos tempos esse monte de escândalos ia aparecer. E Jesus nos alertou de forma bem clara para que nós não venhamos a ficar, como se diz, não esfriarmos a nossa fé. Jesus falou de forma bem clara: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Foi uma das coisas que Deus me levou a pregar no Sermão Escatológico de Jesus, e eu estou repetindo para você. Tá? Vamos ler de novo o textão aqui, Jeremias 23, 32. Vamos ler de novo. Assim diz o Senhor: vou castigar os homens que fazem profecias baseadas em sonhos mentirosos, diz o Senhor, que espalham suas mentiras e ilusões e fazem o meu povo cometer pecado. Falam com muito orgulho, mas nunca mandei esses homens falarem
Nunca mandei esses homens profetizarem, nunca dei ordem para falarem em meu nome. Tudo que eles falaram não trouxe benefício algum ao meu povo, diz o Senhor. Sim, pois é. É isso que acontece. É isso que acontece nos dias atuais. Qual é a finalidade que você acha, meu irmão, minha irmã, você que é crente, que é evangélico, está dentro da igreja, você que vê aí na internet os profetas das lives do Pix, você já reparou? Isso é gente que não gosta de trabalhar, meu irmão. Olha, você vai dizer aí, mas eu sou aposentado, já falei e repeti várias vezes, eu sou aposentado. Graças a Deus, no dia estipulado pelo INSS, o meu benefício cai na minha conta, eu sou aposentado, eu trabalhei para isso. 34 anos de CLT, trabalhei para ter uma aposentadoria. E num determinado dia, cai o meu benefício da renda mensal vitalícia. O que é isso? É minha previdência complementar. 16 anos que eu trabalhei na Caixa, a Caixa tem um programa, tem uma previdência complementar para os funcionários. Assim como o Banco do Brasil tem, os Correios tem, o Banco Central tem. Assim como você pode fazer isso diretamente no seu banco. Você não precisa da sua empresa. Você pode procurar diretamente no seu banco qualquer plano de previdência complementar que você queira fazer, tá? Aí lá o gerente vai explicar para você se você vai fazer o PGBL ou o VGBL, porque eles têm diferenças de acordo com o tipo de declaração de imposto de renda que você faz. Então, para cada declaração de imposto de renda, um plano desses é o melhor. Eu não conheço porque eu nunca trabalhei em banco nessa parte aí, comercial, vendendo esses produtos, mas procura se informar que você vai encontrar. Então, eu falei tudo isso sobre mim porque, não cobro nada para pregar, porque eu não preciso do dinheiro de vocês para me sustentar, graças a Deus. 2, os meus livros, quando você compra, você já está me abençoando com os direitos autorais. E você está adquirindo algo para o seu crescimento espiritual. É diferente do cara que cobra e só leva o dinheiro, não te dá nada em troca. O que ele dá para você em troca? Quando ele cobra para pregar. Essa live de Pix aí, o que ele dá para você em troca? Algum livro? Dá alguma apostila? Não. Ele entrega um troço fajuto aí que ele chama de revelação, e que eu vou chamar de revelamento. Ele entrega uma coisa que ele chama de profecia, que eu vou chamar de profetada. Ele entrega alguma visão que eu vou chamar de visagem, e você sai no prejuízo, porque você pagou algo que você não deveria ter pago, tá? Livro é diferente, que a gente gasta dinheiro mandando fazer livro. Aqueles cantores que antigamente gravavam CDs e DVDs, eles pagavam por isso. Eu já levei cantores para cantar na igreja que eu congregava. A igreja não gastava um centavo. Como é que eu fazia? Eu pegava o dinheiro da igreja e comprava os discos que os cantores tratavam lá, acordavam lá. 30 discos, 30 CD, 40, 50, enfim. Eu pagava, pegava os CDs, ou os discos na época, vendia na igreja, arrecadava o dinheiro e devolvia para os cofres da igreja. Então, ou seja, a igreja não gastava um centavo. Hoje a igreja gasta milhares de reais com esses caras aí. Com os profissionais da fé. Tá? Eu estou falando desses, são os profissionais da fé, os falsos profetas, que falam coisas que o Senhor nunca mandou eles falarem, que ensinam coisas que o Senhor nunca mandou eles ensinarem. Qual é o proveito que tem no meio do povo de Deus o cara revelar o número do teu CPF? Qual é o proveito que tem no meio do povo de Deus o cara revelar a tua identidade? Qual é o proveito que tem no meio do povo de Deus o cara trazer aquela profecia do cavalo amarelo, que acabou se revelando uma grande profetada? Qual foi o proveito que trouxe no meio do povo de Deus os caras profetizaram que o Bolsonaro seria eleito e o eleito foi o Lula? Então, vamos repetir o texto. Jeremias por si já fala. Vamos lá, mais uma vez.
Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia por si ela já fala. E a gente, quando prega, a gente enfatiza aquilo que a Bíblia já está dizendo. Assim diz o Senhor, Jeremias 23, 32. Vou castigar esses homens que fazem profecias baseadas em sonhos mentirosos. Diz o Senhor. Para aí. Se você está esperando castigos mirabolantes para essas pessoas, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus falou que vai castigar, Ele vai castigar. Agora, não está escrito que você vai ver, ou que eu vou ver. Mas esses que falam coisas que o Senhor nunca mandou eles falarem, que eles vão ser castigados, eles vão. Alguns dos castigos, eles até podem ser visíveis. Por exemplo, a perda da credibilidade deles é um grande castigo. Para eles, isso é um tremendo castigo. Qual é a credibilidade que pastores como Silas Malafaia têm hoje no meio do povo evangélico? Nenhuma. Porque ele foi um dos que profetizou que o Bolsonaro seria reeleito. Ele, inclusive, orou para Bolsonaro ser reeleito. Eleito foi o Lula. Ele foi vítima de um monte de deboche aí. Eu vi vários comentários, entendeu? Muita gente orando muita gente pedindo para o Silas Malafaia orar pela vitória do Flávio Bolsonaro, como deboche. Foi o que ele conseguiu, a perda da credibilidade dele. Eu estou rindo de nervoso, meu irmão. Minha irmã, antes que você faça uma censura, essa minha risada foi de nervoso, cara. De indignação. Não é deboche, não. É indignação. Estou com meu olho esquerdo aqui até tremendo aqui, de nervoso. De indignação. Por quê? Porque, infelizmente, esses homens envergonham o Evangelho. Tá aí, agora as pessoas debocham da oração. Por causa de quem? De Silas Malafaia, que orou em público, tá o vídeo aí, orando para Deus abençoar o Bolsonaro no debate, para Deus confundir o Lula, e Deus fez exatamente o contrário do que o Malafaia pediu. É lamentável. É o que ele se tornou. Ele e vários desses outros que estão aí. Acho que esse é um dos maiores castigos. A perda da credibilidade. Alguns podem vir a ser castigados de outras formas. Além da perda da credibilidade, da perda de prestígio, alguns podem ter verdadeiramente aí a mão de Deus pesando sobre eles de tal forma que eles sabem que é a mão de Deus pesando sobre eles, em alguma área da vida deles, área financeira, ou casamento, ou saúde, ou área familiar em si, né, questão de filhos e coisa e tal. Enfim, eles sabem que a mão de Deus está pesando sobre eles. Eu posso não estar sabendo, você pode não estar sabendo, mas Deus sabe e ele sabe. Vamos continuar a leitura, tá? Para você se ligar, e aí eu vou caminhando para finalizar. Então, já li, parei no, né? Vou castigar os homens que falam profecias baseadas em sonhos mentirosos, diz o Senhor. Que espalham suas mentiras e ilusões e fazem o meu povo cometer pecado. Aqui eu vou falar especificamente com relação a pastores bolsonaristas. Esses pastores bolsonaristas que estão por aí, tipo Silas Malafaia, Edir Macedo, Cláudio Duarte e alguns outros aí, eles passaram esses anos todos defendendo que Bolsonaro era o escolhido de Deus. Não sei onde, mas eles defenderam isso aí. E levaram você, povo evangélico, a cometer pecado. Vocês idolatraram Bolsonaro no lugar de Jesus. Vocês colocaram esse bezerro de ouro chamado Bolsonaro nos altares. Cantaram musiquinha dentro da igreja para o Bolsonaro. Tinha uma musiquinha ridícula lá que eu não lembro a primeira parte, mas aí vocês cantavam dentro da igreja. Já posso ouvir o choro do PT. Onde que isso é para ser cantado dentro de igreja? Então havia sim uma idolatria ao Bolsonaro. O pastor Otônio de Paula, que era outro pastor bolsonarista daquele raiz, ele se converteu novamente. Palavras dele, não minhas. Procura o vídeo que você vai ver. Ele mesmo falando com a própria boca que ele mesmo
se converteu novamente. Então não sou eu que estou dizendo que ele não era convertido. Foi ele mesmo que falou que se converteu novamente e deixou de ser bolsonarista. Tá? Antes que você deturpe tudo aí. Então esses pastores levaram o povo de Deus a cometer pecado. Porque não tem em nenhum lugar da Bíblia escrito que nós devemos tomar partido político, A, B ou C. O que está escrito na Bíblia é que nós temos que orar pelos nossos governantes, independentemente de quem seja. Outra coisa que está escrita na Bíblia também, que nós temos que pedir discernimento ao Senhor, o dom de discernimento de espíritos para identificarmos aquilo que provém de Deus e o que não provém de Deus. Também está escrito na Bíblia, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Não falou de cristãos, não falou de evangélicos, falou de justos. Então, trocando em miúdos, eu não quero saber se o político é crente, se é católico, se é ateu, se é espírita, se é umbandista, se é candomblecista, se é muçulmano, se é Hare Krishna. Eu não quero saber, não estou nem aí. Até porque a Bíblia, em nenhum momento a Bíblia diz que ele tem que ser cristão. A Bíblia diz que ele tem que ser justo. Governar para todos. Independentemente da religião. Vamos lembrar que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos lembrar que as misericórdias do Senhor são para todos. Vamos lembrar que o plano de salvação do Senhor, quando ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, é para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é para todos. Então, o governante tem que governar para todos. Então, minha preocupação não é saber se ele é evangélico ou não. Até porque, qual é a relevância da bancada evangélica no Congresso Nacional? Fala para mim aí. O que o deputado evangélico que você conhece está fazendo de relevante? O que a gente sabe é que um deputado evangélico, aí, o Sóstenes Cavalcante, foi pego com quase mais de 400 mil reais em dinheiro dentro de um saco de lixo. Por quê? Quem tem essa quantidade toda de dinheiro dentro de casa está fazendo parada errada, não tem para onde fugir, está fazendo parada errada. Por que não vai para o banco esse dinheiro? Esse dinheiro vem da onde? Dinheiro não tem rastro, por isso que eles gostam tanto de dinheiro em espécie. Dinheiro não tem rastro. E o Marco Feliciano, pastor, que foi expulso do partido dele anteriormente porque se meteu em escândalo lá, inclusive gastou uma fortuna do povo para consertar os dentes dele. Pera lá, o cara já ganha um salário muito bom para ser deputado, fora o que ele ganha como pastor, já que ele é um pastor presidente de uma igreja, fora o que ele ganha como palestrante, que ele cobra para pregar. Ele não cobra de graça, chama ele para pregar na sua igreja. Ele não cobra de graça, não prega de graça, ele cobra. Então ele tem um padrão de vida bem legal. Ele poderia bancar do próprio bolso o tratamento dentário dele. Se ele botou dente de ouro, dente de prata, dente de bronze, não estou nem aí. Não estou nem aí, dente de porcelana, não estou nem aí porque ele fez no dente dele. O que me incomoda é que ele fez com o dinheiro do povo. Pesquisa aí que você vai encontrar o escândalo. Então ser evangélico não é garantia que vai chegar lá, vai ser servo de Deus. Ser evangélico é uma coisa, ser servo de Deus é outra. Ser crente é uma coisa, ser cristão é outra. A Bíblia diz que todo mundo é crente, até os demônios. Creem e estremecem. Está escrito na Bíblia. Então, esses pastores bolsonaristas levaram o povo brasileiro, o povo evangélico brasileiro a cometer pecado. Idolatria. Idolatria ao Bolsonaro. Cometeram pecado. Pois é. Vamos continuar? Onde é que eu parei? Vamos lá. Cometer pecado. Vamos continuar. Falam com muito orgulho, mas nunca mandei esses homens profetizarem. Nunca dei ordem para falarem em meu nome. Tudo o que eles falaram não trouxe benefício algum ao meu povo.
diz o Senhor. Então, os falsos profetas por si, eles já caem do pedestal, porque o que eles profetizaram não se cumpriu. A primeira mensagem que eu preguei está lá em Deuteronômio, eu preguei. Vá lá ver que você vai ver lá. Se profetizou, não aconteceu porque não falou em nome do Senhor. É simples assim. Então, todos esses que profetizaram que o Bolsonaro seria reeleito e o eleito foi o Lula, não profetizaram em nome do Senhor. Simples assim. Todos aqueles que profetizaram outras coisas em outras situações. O do cavalo amarelo. O cavalo amarelo apareceu no dia 31 de março, não sei quando. Não apareceu. Não falou em nome do Senhor. Simples assim. Deus nunca mandou eles falarem. Às vezes eles se emocionam, às vezes eles querem manipular você que está vendo esse vídeo aí, você que está na internet. Não vendo esse vídeo aqui, porque aqui eu não estou te manipulando. Mas você que assiste vídeos na internet aí, você assiste esses caras, esses da live da Pix aí, bota aquela musiquinha triste, para fazer você chorar, para fazer você ficar triste. Aí eles entregam aquelas pataquadas. Eu já entrei nessas lives de revelação para testar eles. Eles não entregam nada, só se eu desse dinheiro. Eu entrei lá, eles não me entregaram nada. Naturalmente, se eu fizesse algum depósito para eles, eles iam começar a me entregar coisa. Eu entrei para testar. Então eu não estou falando daquilo que é coisa da minha cabeça, não. Eu entrei em algumas dessas lives de revelação que tem aí na internet. Eu entrei. Entrei com o meu nome, não entrei com o perfil fake, não. Entrei com o meu nome verdadeiro lá. Não fui nem citado. Por quê? Porque eu não dei um centavo lá. Mas se eu pegasse lá a chave Pix dele lá e depositasse, ia aparecer um monte de revelação para mim. Então, deixa de ser otário. Com todo respeito, meu irmão. Deixa de ser otário. Com todo respeito, minha irmã. Deixa de ser otária. Para de assistir essa live de revelação. Essa gente não fala em nome do Senhor, não. Para com isso. Você quer saber realmente quem fala em nome do Senhor ou não? 1 João capítulo 4, verso 1. Coloque os espíritos à prova para saber se eles provêm de Deus. A receita está aí na Bíblia, tá? Estou te dando de graça a receita. Faça isso, inclusive no que diz respeito a mim. Faça, eu te desafio para saber se o que eu estou falando aqui vem de Deus ou não. Se eu estou sendo usado por Deus ou não aqui. Se eu estou pregando na carne, se eu estou sendo usado por Satanás. Vai, faz isso aí. Se eu não me engano, Tiago fala também, peça sabedoria ao Senhor e ela lhe será dada. Peça. Salomão fala isso também em Provérbios, peça sabedoria ao Senhor. Está na sua mão. Você vai descobrir quem é que prega em nome do Senhor ou não, quem é que está falando coisas que estão na palavra de Deus ou não, quem é que está entregando profecias verdadeiras ou profecias falsas. Tudo você vai descobrir. Basta você ter vida de oração. É simples. É simples. Oração é de graça. Você pode fazer agora aí, ó. Você pode fazer agora na sua casa, onde você estiver aí. Você pode orar e perguntar ao Senhor que Ele vai lhe responder. Então, como eu falei, repito, que benefício tem esses caras revelarem CPF, revelarem identidade, revelarem onde você mora? Que benefício tem para a sua vida? Que benefício tem aí essas falsas profecias aí, ó? Não trouxeram benefício algum para você. Não trouxeram benefício algum para a sua vida. Quando você vir alguém entregando, por exemplo, uma profecia, tipo assim, expondo um irmão, escandalizando um irmão no meio do povo, fica ligado, fica atento. Sabe por quê? Vou te dizer. A não ser que aquele irmão que está sendo advertido em público já tenha sido advertido, primeiro pelo Senhor em particular. Que quando o Senhor verdadeiramente usa alguém numa situação extrema dessas, vou repetir aqui. Para você entender, eu vou botar um exemplo aqui. Eu estou em pecado. Eu, Marcos Ribeiro, estou em pecado. Sou divorciado, mas eu transformei minha casa aqui numa arca de Noé. Abro a porta aqui,
A minha casa virou uma arca de Noé. Entra piranha, entra vaca, entra galinha, entra cadela. Não se assusta com a linguagem forte não, tá? Mas é para você entender. Então, sou divorciado, como já falei aqui. Eu me esforço para viver uma vida de santidade. Não é fácil, mas eu me esforço. Enquanto eu não tiver uma namorada, uma esposa, eu tenho que andar em santidade. Não estou falando nenhuma novidade para você, porque isso está escrito na Bíblia. Paulo fala sobre isso, inclusive. Paulo fala sobre isso várias vezes, porque ele estava nessa situação. De acordo com os historiadores, alguns defendem que Paulo era um homem divorciado. Em 1 Coríntios capítulo 7, ele faz menção acerca desse assunto. Quando ele fala de um homem crente casado com mulher descrente e a mulher mete o pé, ele diz para deixar aí, mas ele deve viver em santidade. Alguns historiadores defendem a tese de que quando ele se converteu ao cristianismo, a mulher dele não quis acompanhá-lo e ela deu um pé no traseiro dele, porque ela podia fazer isso. Havia uma lei que o judeu casado, cujo cônjuge se convertesse ao cristianismo e ele não quisesse acompanhá-lo, ele poderia dar a carta de divórcio para o que se converteu ao cristianismo. Então alguns defendem essa tese de que Paulo realmente era um divorciado. Outros defendem a tese que Paulo era viúvo, porque em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo faz uma pergunta lá para os colegas dele de viagem missionária. Eles estavam conversando sobre questão de namorada, coisa e tal, de casamento, e ele faz a pergunta, por que eu não posso casar também? Então alguns ali pegam isso aí para defender essa tese de que possivelmente Paulo era viúvo e que aí brotou nele naquele momento um desejo de casar novamente. Mas não vou entrar aqui nesse mérito. O que eu quero dizer para você é o seguinte aqui, voltando aqui para o exemplo que eu quero dar. Eu, Márcio Ribeiro, sou divorciado, como eu já falei, transformei minha casa numa arca de Noé. Então, beleza, como já expliquei. Entra piranha, galinha, vaca, égua, cadela, cachorra, tal. Aí Deus fala comigo no meu particular, para eu tomar emenda. E eu ignoro a voz de Deus, continuo fazendo. Aí Deus usa alguém em profecia e me chama no particular. Olha como é que Deus faz. Deus usa alguém em profecia, Deus mostra para aquela pessoa vem, olha, meu irmão Márcio, eu quero lhe entregar algo, mas tem que ser em particular. Quando você vir isso em alguma igreja, você já sabe o que é. É algo que para aquela pessoa, algo que não é para ser exposto. Isso quando Deus não manda aquele irmão usado em profecia simplesmente orar, tá? Porque também tem isso. Deus pode entregar algo para aquela pessoa, sobre outra pessoa, somente para aquela pessoa orar. Também tem isso. Então essa etapa já aconteceu. Aquela pessoa já recebeu de Deus, ó, o Márcio está fazendo isso, isso e isso, ora. Então a pessoa orou, não tomei emenda. Aí a pessoa vem e me chama no particular, ó. Deus manda te dizer isso, blá, 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 blá. Eu recebo e ignoro, continuo fazendo. Aí Deus explana. Porque eu continuo andando em pecado e pregando por aí, mas a minha casa virou uma arca de Noé. Aí sim, pode rolar de Deus pegar e explanar. Antes que você veja, mas Deus não envergonha ninguém. Depende da situação. Te expliquei o beabá, como funciona. Exatamente como Deus trabalha. Tá? Se alguém queimar essas etapas e partir simplesmente para o escândalo, não é Deus que está falando, não. Tá? Não é Deus que está falando, não. Bom, somente até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com você, e a mensagem de hoje foi: Deus promete castigar os falsos profetas. Jeremias 23:32 foi o texto que eu usei para pregar. É a terceira mensagem da série Falsos Profetas, ainda tem muitas pela frente, tá? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Abra seu coração para Jesus, reconheça Ele como Senhor e Salvador de sua vida, caso você não tenha feito isso ainda. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, aproveite um momento para voltar para a presença do Senhor.
se assim Ele ministrou ao seu coração. Você que ainda não teve esse encontro com Jesus, está sentindo vontade de fazê-lo, faça isso aí agora na sua casa, tá? Isso é supra-religião, vai além da religião. É encontro com Jesus, está além da religião. Tá bom? Muito obrigado porque você ficou até aqui, muito obrigado porque você assistiu essa mensagem. Você que está aqui no YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui para você. Deixa o seu like no vídeo, comenta e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá? Aí nos comentários do YouTube tem aí o link de venda dos meus livros, tá? Clica nele, vai abrir e você vai sair na minha landing page. Aí você compra o livro. Se você quiser especificamente avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, o link está aí também. Abre ele, compra ele diretamente no site da Amazon, como está aí. Se quiser comprar os livros diretamente comigo, no comentário tem meu telefone, o meu WhatsApp. Me chama lá que tem promoções legais para você. E pelo WhatsApp também você me chama para pregar. Não cobro nada para pregar não, tá? Então para você que está no YouTube é isso. Toda sexta-feira o vídeo está aqui sendo colocado para você. Vou tentar sempre fazer os vídeos sexta-feira de manhã, como hoje, tá? Como tenho feito nas últimas semanas aí. Vou tentar fazer sempre sexta-feira de manhã, tá? Você que está no Quai, no TikTok, no Instagram, ou no Instagram, qualquer um desses três, você sabe que eu coloco os vídeos aqui segmentados, parte 1, parte 2, parte 3. Portanto, olhe a hashtag para você saber qual é a parte do vídeo que você está vendo. Assista na sequência para você entender a mensagem como um todo, tá bom? E toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos aqui. Fica aqui me seguindo, me acompanhando. E por falar em seguir, me acompanhar, clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo, deixe seu comentário e compartilha ele nos seus grupos e nas suas redes sociais. Estou deixando nos comentários desse vídeo o link de venda dos meus livros. Copie e cola na barra de endereço da internet ou na barra de pesquisa do Google, caso você não consiga abri-lo. E aí você vai sair na minha landing page e compra meu livro. Se quiser especificamente o livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, o link está aí também. Faça a mesma coisa que eu falei, tá? Se quiser comprar diretamente comigo, o WhatsApp está aí nos comentários. E se quiser me convidar para pregar na sua igreja, faça a mesma coisa. O WhatsApp está aí nos comentários, me chama lá, não cobro para pregar. Frase motivacional. A reclamação é um investimento que traz 0% de retorno. Portanto, movimente-se. Quer crescer espiritualmente? Movimente-se comprando meu livro. Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Quer crescer profissionalmente? Movimente-se comprando. Cuide bem da sua carreira profissional. Quer crescer espiritualmente? Emocionalmente? Está aqui, ó, de Lodebar para Wonderland. Para você. Quer crescer financeiramente? Compre meu livro Dinheiro Nosso de Cada Dia. Entre no site da Amazon, coloque o nome do meu livro lá na barra de pesquisa e faça a compra. Tá bom? Em breve, meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Assim que ele sair, vou divulgar bastante aqui. No YouTube, no Quai, no TikTok, no Instagram, no Facebook, vou divulgar bastante. Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Vai deixando seu dinheirinho reservado aí que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Então, mais uma vez, eu te agradeço porque você ficou até aqui. Espero você na próxima semana, se assim o Senhor permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.